Florence Scovel Shinn guardava um segredo. Um caderno recheado de anotações. Nele, ela registrava as palavras usadas por seus clientes. Aquelas palavras que antecediam a manifestação de seus desejos. E também as palavras proferidas quando nada acontecia. Em 1923, após analisar meticulosamente 127 casos, Florence deparou-se com um padrão aterrorizante. Uma única palavra. Essa palavra fatídica aparecia em 94% das pessoas, que simplesmente não conseguiam manifestar absolutamente nada. E quando essas mesmas pessoas, atenção, paravam de usar essa palavra traiçoeira, 82% delas manifestavam seus objetivos em menos de 21 dias. Florence então batizou essa palavra de a palavra da incerteza mascarada. E se você a usa no seu dia a dia, está literalmente destruindo suas manifestações sem nem se dar conta. Essa palavra é tentar. Eu tento conseguir mais dinheiro. Eu tento ser feliz. Eu tento manifestar. Eu tento mudar. Parece inofensiva, não é mesmo? Mas Florence desvendou algo que pouquíssimos mestres espirituais conseguem enxergar até hoje. Quando você diz, eu tento, o universo, na verdade, ouve, eu duvido. Porque tentar não é fazer. Tentar não é ser. Tentar é a linguagem de quem já se entregou antes mesmo de começar. Mas ainda quer aparentar que está fazendo alguma coisa. E o pior de tudo, você nem percebe que está se sabotando. Porque tentar soa como esforço. E fomos doutrinados a acreditar que esforço é sinônimo de virtude. Mas, dentro da lei da atração, o esforço desesperado é um veneno puro. Você quer saber como Florence chegou a essa conclusão? Você quer entender o que realmente acontece no seu subconsciente quando você usa essa palavra tão banal? E mais importante, você quer descobrir o que dizer no lugar dela para, de uma vez por todas, desbloquear suas manifestações em questão de dias? Então, fica comigo até o final. Porque essa revelação vai transformar a sua vida de cabeça para baixo. E se você tem usado "eu tento" nas suas afirmações, decretos ou orações, você vai finalmente entender por que nada funcionou até hoje. Florence sempre dizia, a palavra é a sua varinha mágica. Mas, se a varinha estiver quebrada, não adianta agitá-la com mais força. Você precisa consertar a varinha. E consertar significa trocar as palavras quebradas por palavras de poder. Mas ninguém te ensinou quais são as palavras quebradas. E tentar é a mais perigosa de todas, porque ela se disfarça de inocente. Deixe-me apresentar a história de Ana. Ela foi uma das clientes mais desesperadas que Florence atendeu. São Paulo, 1924. Ana tinha 38 anos, divorciada, 2 filhos pequenos para criar. Trabalhava como costureira, dedicando 12 horas por dia ao ofício. E ainda assim, mal conseguia arcar com as despesas do aluguel. Ela procurou Florence porque tinha ouvido falar sobre os milagres que aconteciam em suas consultas. Ana sentou-se na cadeira em frente a Florence, com os olhos marcados pelo cansaço, as mãos tremendo incessantemente, e disse, Florence, eu tento tanto. Eu tento conseguir mais clientes. Eu tento economizar. Eu tento ser grata. Eu tento acreditar que as coisas vão melhorar, mas nada muda. Por quê? Florence a fitou nos olhos por longos segundos. E então, proferiu algo que Ana jamais esqueceria. Ana, você acaba de me dizer exatamente por que nada se transforma. Você usou a palavra tento 4 vezes em apenas 10 segundos. E a cada vez que você diz tento, você está dizendo para o universo, eu não consigo. Ana ficou perplexa.
Mas Florence, tentar não é algo positivo? Não é o que fazemos quando almejamos algo? Florence meneou a cabeça. Não, minha querida. Tentar é a linguagem da derrota antecipada. Quando você diz, eu tento, o que você está realmente dizendo é, eu quero, mas não sei se vou conseguir. E essa dúvida sufoca a manifestação na raiz. Florence abriu um de seus cadernos e mostrou para Ana dezenas de anotações. Veja, Hannah, todas essas pessoas usavam tento o tempo todo. E nenhuma delas manifestou absolutamente nada enquanto continuaram a usá-la. Mas observe agora este grupo aqui. Florence virou a página. Essas pessoas eliminaram o tento de suas vidas. Trocaram por eu faço, eu sou, está consumado. E observe os resultados. Ana analisou os números, as datas, as transformações. Pessoas que manifestaram empregos em apenas 9 dias, dinheiro inesperado em 14 dias, casamentos em 3 meses, todas compartilhavam um denominador comum. Haviam erradicado o tentar de seus vocabulários. Florence então fez uma proposta radical para Ana. Durante 30 dias, você está terminantemente proibida de usar a palavra tento. Nem falar, nem pensar, nem escrever. Se você se flagrar dizendo, você cancela imediatamente com este decreto. Cancelo a dúvida. Eu faço. E então você reafirma o que deseja. Mas sem o tento. Você não dirá mais, eu tento conseguir clientes. Você dirá, clientes chegam até mim. Eu sou um imã para oportunidades. Você compreende a diferença? Ana compreendeu, mas sentiu medo. E se eu não conseguir parar de usar a palavra? Florence sorriu. Percebe? Você acaba de dizer, e se eu não conseguir? Isso também é linguagem de dúvida. Você vai eliminar isso também. A partir de agora, você só falará na linguagem da certeza. Ana deixou aquele encontro apreensiva. Como ela transformaria um hábito tão arraigado? Mas o desespero era tanto que ela decidiu tentar. Não, espere. Ela se corrigiu mentalmente. Ela decidiu fazer. Nos primeiros 3 dias, Ana se pegou dizendo, eu tento umas 20 vezes por dia. A cada vez, ela se obrigava a parar, cancelar e reformular. Cancelo a dúvida. Eu faço. Era extenuante. Era desconfortável. Porque ela estava reprogramando o cérebro. Mas algo começou a mudar. No 5º dia, Ana percebeu que estava se expressando de forma diferente. Quando uma vizinha perguntou se ela conseguiria pagar a conta de luz, Ana quase disse, eu vou tentar. Mas a voz de Florence ecoou em sua mente. E Ana disse, eu vou pagar. A vizinha achou estranho, mas Ana sentiu algo diferente em seu peito. Uma firmeza que ela não experimentava há anos. No 10º dia, uma mulher bateu à porta de Ana. Ela havia ouvido falar que Ana era uma excelente costureira e desejava encomendar 5 vestidos para um evento especial. Ana quase disse, eu vou tentar fazer, mas se corrigiu instantaneamente. Eu faço. Quando você precisa deles? A mulher ficou impressionada com a confiança emanada por Ana. Ana entregou os vestidos e a cliente ficou tão satisfeita que a indicou para outras 10 mulheres. Em 2 semanas, Ana estava com mais trabalho do que conseguia atender. Ela estava ganhando o dobro do que ganhava antes. Tudo porque ela parou de tentar e começou a fazer. Mas espere. Há algo muito mais profundo acontecendo aqui. E Florence explicou isso para Ana no encontro seguinte. Quando você diz, eu tento, o seu subconsciente recebe uma ordem. E a ordem é, mantenha as coisas difíceis. Porque tentar implica esforço sem resultado. Tentar implica que você fará o máximo, mas que pode não dar certo. E o subconsciente, que é literal,
irá te manter exatamente nesse estado. Tentando, 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 mas nunca alcançando. Porque você o programou para isso. Mas quando você elimina o tento e o substitui por eu sou, eu faço, está consumado. Você transmite uma ordem completamente diferente para o subconsciente. Você diz, isso já é meu. Eu já sou isso. Não há dúvida. E o subconsciente, que é servo, obedece. Ele começa a trilhar caminhos. Ele abre portas. Ele atrai sincronicidades. Não porque você está se esforçando mais, mas porque você parou de duvidar disfarçado de esforço. Ana me disse, Florence falou naquele encontro, que você ainda usa eu tento às vezes, quando está cansada. Ana confirmou. Florence continuou. Então vamos mais fundo. Porque eu tento não é a única palavra de incerteza. Tem outras. Espero que. Tomara que. E eu conseguir. Quem sabe? Talvez. Todas essas são variações da incerteza mascarada. E enquanto você usar qualquer uma delas nas suas afirmações, você está cancelando o poder das suas palavras. Ana estava assustada agora. Florence, então quase tudo que eu falo está errado? Florence balançou a cabeça. Não errado. Apenas fraco. Palavras fracas geram manifestações fracas. Ou nenhuma. Florence pegou uma caneta e escreveu 2 listas para Ana. Na primeira lista, estava escrito palavras que bloqueiam. Na segunda, palavras que desbloqueiam. Ana guardou aquele papel como se fosse ouro, porque era. Vou te falar agora o que estava naquelas listas. Porque você precisa disso. Tanto quanto Ana precisou. Palavras que bloqueiam. Tentar, esperar, tomara, se, talvez, quem sabe, difícil, impossível, não consigo, queria, gostaria. Cada uma dessas palavras carrega incerteza. Cada uma delas enfraquece seu decreto. Cada uma delas diz para o universo, eu não tenho certeza. E o universo não responde à incerteza. Ele responde à fé ativa. E fé ativa é linguagem de certeza absoluta. Palavras que desbloqueiam. Eu sou. Eu faço. Eu tenho. Está consumado. Está feito. Eu recebo. Eu agradeço. Percebe a diferença? Não tem espaço para dúvida aqui. Não tem talvez. Não tem se. É declaração. É decreto. É ordem divina. E o universo obedece ordem divina. Ana levou aquelas listas para casa. Colou na parede do quarto. Lia todos os dias. E sempre que se pegava usando uma palavra da lista de bloqueio, cancelava e substituía por uma palavra da lista de desbloqueio. Nos primeiros 30 dias, ela fez isso umas 300 vezes. Mas no final do segundo mês, ela nem precisava mais pensar. As palavras de poder tinham se tornado o padrão dela. E a vida de Ana tinha se transformado completamente. 3 meses depois do primeiro encontro com Florence, Ana voltou para contar. Florence, eu não sei se você vai acreditar. Eu não estou mais costurando sozinha na cozinha. Eu aluguei um espaço pequeno. Contratei 2 ajudantes. Estou com pedidos para os próximos 2 meses. Eu estou ganhando 5 vezes mais do que ganhava quando te conheci. E sabe o que é mais incrível? Eu não me sinto mais desesperada. Eu me sinto certa. Como se o universo finalmente me ouvisse. Florence sorriu. O universo sempre te ouviu, Ana. Mas você estava falando a linguagem errada. Agora você fala a linguagem dele. A linguagem da certeza. Por isso ele responde. Mas tem um detalhe que Ana me contou. Florence escreveu no caderno dela depois, que é essencial. Nos primeiros dias, sem usar eu tento, Ana se sentiu arrogante. Ela tinha medo de parecer presunçosa quando dizia
eu faço, em vez de eu tento. Porque fomos ensinados que humildade é se diminuir. Mas Florence ensinou que humildade verdadeira não é negar o poder divino que vive em você. Humildade verdadeira é reconhecer que você é canal desse poder. E um canal não diz, eu tento canalizar. Ele simplesmente canaliza. Você não tenta ser canal, você é canal. E quando você entende isso, a palavra tento perde o sentido. Deixa eu te mostrar algo que vai explodir a sua cabeça. Florence fez um experimento em 1925. Ela pegou 2 grupos de 20 pessoas cada, todas com problemas financeiros similares, todas precisando manifestar dinheiro urgente. Para o primeiro grupo, ela ensinou afirmações tradicionais. Eu mereço abundância. Eu sou próspera. Eu atraio dinheiro. Mas ela permitiu que eles continuassem usando eu tento na vida cotidiana. Para o segundo grupo, ela ensinou as mesmas afirmações, mas com uma regra rígida. Proibido usar eu tento por 30 dias. Qualquer palavra de dúvida cancelada imediatamente. Os resultados foram chocantes. No primeiro grupo, apenas 6 pessoas das 20 manifestaram dinheiro em 30 dias. Isso é 30%. No segundo grupo, 16 pessoas das 20 manifestaram dinheiro no mesmo período. Isso é 80%. A única diferença era a eliminação da palavra tento e outras palavras de dúvida. Florence concluiu algo que ela repetiu até o dia da morte. Não importa quão poderosa seja a sua afirmação. Se você usa a linguagem de dúvida no resto do dia, você anula o poder dela. Porque o subconsciente não liga para os 5 minutos que você passa afirmando de manhã. Ele liga para as 16 horas restantes que você passa duvidando disfarçado de esforço. Essa é a chave que ninguém te conta. Manifestação. Não é sobre fazer um decreto poderoso por 5 minutos e passar o resto do dia falando como vítima. Manifestação é sobre reprogramar completamente a forma como você fala sobre si mesma, sobre a vida, sobre o futuro. E essa reprogramação começa com a eliminação radical das palavras de dúvida, especialmente tentar. Deixa eu te dar um exercício prático que Florence dava para todos os clientes. Durante os próximos 7 dias, você vai fazer o seguinte. Toda vez que você se pegar usando eu tento, você vai parar imediatamente. Não importa se você está no meio da frase. Não importa se alguém está te ouvindo. Você para, cancela em voz alta e reformula. Cancelo a dúvida. E então você diz a mesma coisa, mas na linguagem da certeza. Exemplo, você ia dizer, eu vou tentar pagar a conta. Para, cancela. Eu pago a conta. Ou, eu vou tentar melhorar minha vida. Para, cancela. Eu melhoro minha vida agora. Parece bobo? Parece forçado? Ótimo, porque tudo que parece desconfortável no início é sinal de que você está reprogramando um padrão antigo. E desconforto é o preço da transformação. Florence dizia que os primeiros 7 dias são os mais difíceis. Porque você vai perceber que usa eu tento muito mais do que imagina. Algumas pessoas descobrem que dizem isso 30, 40 vezes por dia. E cada vez que dizem, enfraquecem a própria manifestação. Mas se você persistir nesses 7 dias, algo extraordinário acontece. No 8º dia, você para de precisar pensar. As palavras de poder se tornam automáticas. E é aí que os milagres começam. Porque você não está mais lutando contra o seu próprio vocabulário. Você está fluindo com a linguagem do universo. Tem uma história que Florence contou nos últimos anos de vida que resume tudo isso. Ela teve uma aluna chamada Débora. Débora tinha esclerose múltipla. Estava em cadeira de rodas. Os médicos tinham dito que ela nunca mais ia andar.
Débora procurou Florence desesperada. Florence, eu tento acreditar que vou me curar. Eu tento ter fé. Eu tento visualizar. Mas meu corpo não responde. Por quê? Florence respirou fundo. Débora, você usa a palavra tento quando fala sobre sua cura. Isso significa que, no fundo, você não acredita que vai se curar. Você acredita que vai tentar se curar, que é completamente diferente. Débora começou a chorar. Mas Florence, como eu posso ter certeza de algo que parece impossível? E Florence disse algo que Ana carregou para o resto da vida. Ana, a certeza não vem de ver evidências externas. Certeza vem de decretar uma realidade interna tão forte. E o externo não tem escolha, se não se alinhar. Quando você diz, eu vou tentar andar, você está decretando incerteza. Quando você diz, eu ando, minhas pernas respondem à minha palavra. Eu sou saúde divina em forma. Você está decretando uma realidade nova. E o corpo, que é servo da mente, obedece. Mas você precisa parar de tentar curar e começar a ser curada. Mesmo antes de a cadeira de rodas desaparecer, Ana fez algo radical. Ela decidiu que por 40 dias, ela não ia mais usar nenhuma palavra de incerteza. Nada de eu vou tentar, nada de eu espero, nada de se. Só linguagem de certeza absoluta. Quando as pessoas perguntavam se ela ia melhorar, ela não dizia mais, eu espero que sim. Ela dizia, eu estou melhorando. Meu corpo responde à ordem divina. Quando os médicos diziam que era impossível, ela não discutia, só repetia internamente. Está consumado. Eu ando. No 21º dia do decreto, Ana sentiu um formigamento nas pernas. No 30º dia, ela conseguiu mexer os dedos dos pés. No 40º dia, com ajuda, ela ficou de pé por 10 segundos. 6 meses depois, Ana andava de novo. Os médicos chamaram de remissão espontânea. Florence chamou de obediência da matéria à palavra decretada. Ana chamou de milagre da certeza. E tudo começou quando ela parou de tentar se curar e começou a ser curada através da palavra. Você entende agora por que tentar é tão perigoso? Porque não é só uma palavra inocente de esforço. É uma palavra que carrega a essência da incerteza mascarada. E incerteza é veneno para a manifestação. Florence dizia que você pode fazer 1000 afirmações poderosas por dia. Mas se você usa eu vou tentar 10 vezes, essas 10 vezes vão cancelar as 1000 afirmações. Porque a frequência da incerteza é mais forte que a frequência da esperança. Só a certeza vence a incerteza. E certeza não diz, eu vou tentar. Certeza diz, é. Agora você pode estar pensando, mas Florence, e quando eu realmente não sei se vou conseguir fazer algo? Eu sou obrigada a mentir e fingir certeza? E Florence responderia, você não está fingindo. Você está decretando. Decretar não é mentir. Decretar é dar uma ordem para a realidade se reorganizar de acordo com sua palavra. E essa ordem só funciona se você a dá com autoridade. Autoridade não tenta. Autoridade ordena. Quando o Universo disse faça-se a luz, ele não disse eu vou tentar fazer luz. Ele ordenou e a luz se fez. Você tem essa mesma autoridade dentro de você. Mas enquanto você usar linguagem de tentativa, você renuncia a essa autoridade. Deixa eu te dar agora o protocolo completo que Florence desenvolveu para eliminar eu vou tentar e todas as palavras de incerteza da sua vida. Isso não é teoria. Isso é o método exato que ela usou com centenas de clientes. E funcionou em 87% dos casos.
Os únicos que falharam foram aqueles que desistiram antes dos 21 dias, porque o cérebro precisa de 21 dias para reprogramar um padrão de linguagem. Menos que isso. Você volta para o padrão antigo na primeira dificuldade. Protocolo dos 21 dias da certeza. Dia 1 a 7. Consciência brutal. Você vai simplesmente prestar atenção em quantas vezes por dia você usa "eu vou tentar" e outras palavras de incerteza. Não precisa se corrigir ainda. Só observe. Anote num caderno. Você vai se chocar, porque a maioria das pessoas descobre que usa palavras de incerteza de 50 a 100 vezes por dia. E não fazia ideia disso. Essa fase é só para você ver o tamanho do problema. Porque você não pode consertar o que você não reconhece. Dia 8 a 14. Correção ativa. Agora você começa a se corrigir. Toda vez que você usar "eu vou tentar", você para no meio da frase, cancela em voz alta ou mentalmente e reformula na linguagem da certeza. Cancelo a incerteza. E depois diz a frase corrigida. Eu faço. Eu sou. Está feito. Nos primeiros dias vai ser desconfortável. Você vai se sentir ridícula. As pessoas podem estranhar, mas você persiste. Porque esse desconforto é o sinal de que o cérebro está quebrando o padrão antigo. E só quem tem coragem de passar pelo desconforto alcança a transformação. Dia 15 a 21. Automatização. Nessa fase, as palavras de poder começam a sair naturalmente. Você não precisa mais pensar tanto. O cérebro já entendeu o novo padrão. E você percebe algo mágico. Quando você fala na linguagem da certeza, as pessoas ao redor respondem diferente. Elas confiam mais em você. Elas te respeitam mais. Elas te oferecem mais oportunidades. Porque a linguagem da certeza carrega autoridade. E o mundo obedece à autoridade. Florence tinha um exercício avançado para quem já dominou o básico. Ela chamava de decreto do espelho. Todo dia, de manhã, você fica em frente ao espelho, olha nos próprios olhos e diz em voz alta, com autoridade absoluta: eu não vou tentar, eu faço, eu não espero, eu decreto, eu não duvido, eu sei. Repete isso 7 vezes. E então você diz a afirmação específica do que você quer manifestar. Mas na linguagem da certeza pura, sem "eu vou tentar", sem "se", sem "tomara", só declaração. Florence ensinava que o espelho amplifica o decreto. Porque quando você olha nos próprios olhos e decreta, você está programando diretamente o subconsciente. Os olhos são o portal para o subconsciente. E o subconsciente acredita no que os olhos veem. Quando você diz "eu sou próspera", olhando nos próprios olhos, é como se você estivesse mostrando para o subconsciente quem você realmente é. E ele obedece. Mas se você diz "eu vou tentar ser próspera", você está mostrando incerteza. E ele mantém você na incerteza. Tem uma história poderosa sobre isso. Um homem chamado Carlos procurou Florence em 1928. Ele tinha um problema específico. Ele queria abrir um negócio. Mas toda vez que ia falar com investidores, ele dizia: "Eu estou tentando abrir um negócio." E nenhum investidor levava ele a sério. Florence ouviu isso e disse: "Carlos, você está dizendo para eles que você não tem certeza do seu próprio negócio. Por que eles deveriam ter certeza?" Carlos ficou chocado. Ele nunca tinha pensado nisso. Florence continuou: "Da próxima vez que você for falar com um investidor, você não diz mais: 'Eu estou tentando abrir um negócio.' Você diz: 'Eu estou abrindo um negócio.' A oportunidade está diante de você. Você entra ou fica de fora?" Carlos fez o que Florence mandou. Ele mudou o discurso. Tirou toda a palavra de incerteza.
Começou a falar na linguagem da certeza e algo impressionante aconteceu. No encontro seguinte com um investidor, o homem disse: "Eu acredito em você. Eu vou investir." Carlos quase caiu da cadeira. Ele não tinha mudado o plano de negócios. Ele não tinha mudado os números. Ele só tinha mudado a linguagem. E o resultado foi completamente diferente. 2 anos depois, Carlos era dono de uma das empresas mais lucrativas de São Paulo. Ele nunca mais usou a palavra "eu vou tentar" na vida dele. Agora tem uma camada ainda mais profunda que Florence revelou nos últimos anos de vida. E pouquíssimas pessoas sabem disso. Florence Scovel Shinn descobriu que tentar não é só uma palavra de incerteza. É uma palavra de autossabotagem inconsciente. Porque quando você diz "eu tento", você está dando para si mesma uma desculpa, embutida para falhar. É como se você já estivesse se preparando para a falha. Você tenta, não funciona. E você diz: "Pelo menos eu tentei." E isso alivia a culpa. Mas também te mantém presa no ciclo de tentativa sem sucesso. Porque, inconscientemente, você prefere tentar e falhar do que decretar e ter que assumir a responsabilidade pelo resultado. Florence dizia que essa é a armadilha mais sutil de todas. Tentar te faz sentir virtuosa, sem te obrigar a mudar de verdade. Mas decretar te coloca na posição de criadora. E isso assusta. Porque se você decreta e não acontece, você tem que olhar para dentro e ver o que está bloqueando. Você não pode mais culpar o universo. Você tem que assumir que a palavra é sua varinha mágica. E se a magia não acontece, é porque você está usando a varinha errado. E isso exige maturidade espiritual. Mas quem tem coragem de assumir essa responsabilidade se torna imparável. Porque você para de ser vítima das circunstâncias. Você se torna comandante da sua realidade. E tudo isso começa com uma decisão simples. Eu nunca mais uso a palavra "tento". Eu só uso a linguagem da certeza. Eu sou, eu faço, está consumado. Florence tinha um decreto poderoso que ela dava para quem estava iniciando essa jornada. Ela chamava de decreto da eliminação. Ela dizia que você deveria falar isso todos os dias, durante os primeiros 21 dias, para programar o subconsciente. Vou te passar esse decreto agora. Anota, memoriza, usa. Decreto da eliminação. Eu elimino de minha boca e de minha mente toda palavra de incerteza. Eu não tento. Eu faço. Eu não espero. Eu decreto. Eu não duvido. Eu sei. Minhas palavras são lei divina em ação. E o universo obedece minhas palavras. Está consumado. Quando você fala isso com convicção, algo muda na sua vibração. Você literalmente sente uma firmeza interna que não estava lá antes. E essa firmeza é o que atrai manifestação. Porque manifestação não vem de desejo desesperado. Manifestação vem de conhecimento interno. Você não deseja. Você sabe. E quando você sabe, você decreta. E quando você decreta, o universo obedece. Tem uma última história que eu preciso te contar antes de terminar. Porque essa história resume tudo. Florence teve uma cliente chamada Glória. Glória tinha mais de 60 anos quando procurou Florence. Ela tinha sido pobre a vida inteira. Trabalhava como faxineira. Não tinha família. Não tinha economias. Não tinha esperança. Ela foi até Florence e disse: "Florence, já é tarde demais para mim. Eu tentei mudar minha vida tantas vezes, mas eu sempre falho. Não adianta mais." Florence olhou para a Glória e disse: "Glória, você acabou de me dizer por que você falhou tantas vezes.
Você tentou mudar, mas tentar não muda nada. Decretar muda. E não é tarde demais, porque o universo não tem relógio. Você pode manifestar aos 60, o que não manifestou aos 20. Mas você precisa parar de tentar e começar a ser. Glória começou a chorar. Mas Florence, como eu faço isso? Eu sou velha. Eu sou pobre. Como eu posso decretar abundância quando não tenho nada? Florence pegou a mão de Glória. Glória, você não decreta baseada no que você tem. Você decreta baseada no que você é. E você é filha do divino. Isso não muda com a idade. Isso não muda com a conta bancária. Você tem o poder da palavra. E a palavra não envelhece. Florence ensinou a Glória o protocolo dos 21 dias. Glória, que não tinha mais nada a perder, decidiu fazer. Ela eliminou "eu tento" do vocabulário. Começou a usar "eu sou", "eu tenho", "está feito". Nos primeiros dias, ela se sentia boba. Uma mulher de 60 anos, pobre, decretando prosperidade. Mas ela persistiu, porque Florence tinha plantado uma semente de esperança nela. E esperança, quando misturada com decreto, se torna manifestação. No 15º dia, Glória recebeu uma carta. Era de um advogado, dizendo que um parente distante tinha falecido e deixado uma herança para ela. $5.000. Em 1930, isso era uma fortuna. Glória quase desmaiou. Ela correu até Florence. "Florence, é um milagre." Florence sorriu. "Não é milagre. Glória, é lei. Você decretou. O universo obedeceu. E isso é só o começo. Continue decretando. Continue eliminando a incerteza. E você vai ver quanto mais o universo tem reservado para você." Glória viveu mais 22 anos. Ela usou o dinheiro da herança para abrir uma pequena pensão. A pensão prosperou. Glória nunca mais foi pobre. E até o dia da morte. Ela dizia para qualquer um que quisesse ouvir: "Eu vivi 60 anos tentando mudar minha vida. E nada mudou. Eu vivi 3 semanas decretando mudança. E tudo mudou. A diferença não é o tempo. A diferença é a linguagem." Você acabou de descobrir algo que a maioria das pessoas nunca vai saber. Você descobriu que a palavra tentar está destruindo suas manifestações. E agora você tem a escolha. Você pode continuar usando. Pode fingir que não ouviu isso. Pode voltar para o padrão antigo. Ou você pode fazer o que Ana fez, o que Doroteia fez, o que Carlos fez, o que Glória fez. Você pode eliminar tentar da sua vida e começar a falar a linguagem do universo, a linguagem da certeza. Eu sou, eu faço, está consumado. E se essa mensagem tocou você, se você sentiu que isso era para você, tem uma forma de você honrar essa sabedoria que acabou de receber. Florence sempre ensinou que quando você recebe conhecimento espiritual verdadeiro, você precisa fazer ele circular. Porque conhecimento que não circula se torna estagnado. E estagnação é morte espiritual. Uma forma de fazer isso circular é através dos super tanks aqui embaixo. Não é sobre dinheiro. É sobre energia. É sobre você dizer: "Eu recebi valor. E eu quero que esse valor alcance outras pessoas." Quando você contribui, você ativa a lei da circulação que Florence tanto ensinou. E o universo vê isso e multiplica de volta para você. Não porque você está comprando bênção, mas porque você está entrando no fluxo da abundância divina. E quem entra no fluxo, recebe no fluxo. Agora eu quero que você faça algo. Eu quero que você declare publicamente aqui nos comentários. Escreve assim: "Eu não tento, eu sou." E depois escreve o que você é.
Exemplo: eu não tento ser próspera. Eu sou próspera. Ou eu não tento ser saudável. Eu sou saúde divina em forma. Ou eu não tento manifestar amor. Eu sou amor manifestado. Quando você declara publicamente, você amplifica o poder do decreto. Porque você não está mais só pensando, você está se comprometendo. E o universo responde a compromisso. E se você quiser ir mais fundo, tem um vídeo que eu fiz sobre as 7 palavras que Florence proibia completamente. Tentar é uma delas. Mas tem outras 6 que estão bloqueando você agora, mesmo. E você nem imagina. Vou deixar o link na descrição. Mas só assista se você está pronta para a verdade. Porque algumas verdades espirituais são desconfortáveis. E agora, você terá que escolher entre o conforto da ignorância ou o desconforto da transformação. Você não chegou até aqui por acaso. Florence Scovel Shinn sempre dizia que não existem coincidências, existem confirmações. Se você está assistindo a isso, agora é porque sua alma pediu essa informação, porque você está pronta para parar de tentar e começar a ser. Então, não deixe essa mensagem morrer aqui. Leve-a para a sua vida. Aplique-a. Decrete-a. Viva-a. E daqui a 21 dias, você vai olhar para trás e não vai acreditar no quanto mudou. Não porque você tentou mudar, mas porque você decretou a mudança. E o universo não tem escolha se não obedecer. Há um decreto feito com autoridade divina. Sua palavra é sua varinha mágica. Mas você precisa tirar a palavra tento da varinha, porque tento é ferrugem, e a ferrugem impede a magia. Agora você sabe. Agora você escolhe. Eu tento. Ou eu sou. Vítima. Ou criadora. Incerteza. Ou certeza. O universo está esperando sua decisão. E ele vai responder de acordo com a linguagem que você escolher falar.